Olá, muito bom dia! Quinta-feira, e estamos aqui diretamente das nossas casas, mas pela Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje o programa Aconselhamento Bíblico vai tratar de um tema que estamos fazendo em 4 programas, que é educação de filhos. E o tema de hoje é educando adolescentes segundo a Bíblia. E para falar conosco, vamos chamar primeiro o nosso pastor Tiago Henrique, querido, que é pastor da Igreja Batista Adonai e é um conselheiro apoiador no Ministério de Aconselhamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bem-vindo, pastor Tiago, bom dia. Bom dia a todos. Um prazer novamente estar aqui e compartilhar esse tema que possa edificar a sua vida, instruir o seu coração e também trazer esperança na palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém! Você que está nos ouvindo, vai participando aí, dando seu like, mandando sua pergunta. E para falar sobre educando adolescentes, segundo a Bíblia, nós convidamos, o pastor Tiago convidou o pastor Fernando Souza, que é casado há 23 anos com a Miriam, com a qual tem 2 filhos, a Fernanda, de 19 anos, e o Davi, de 16 anos. Ele é membro fundador da ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. A BCB foi fundada em 2000 e tem como alvo divulgar a suficiência das escrituras para a prática do aconselhamento bíblico. O pastor Fernando, atualmente, ele é membro da equipe pastoral da Igreja Batista de Tupã, em São Paulo, doutorando pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper. Vamos chamar então nosso querido pastor Fernando Souza. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um tema tão interessante, tão presente em muitos lares, uma vez que as famílias estão aí precisando sempre lidar bem com os seus adolescentes biblicamente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, pastor, em nome da Rádio Pinheiros, agradecemos muito, é um trabalho que tem edificado muitas vidas, direcionado, né, dando sentido, e a gente que agradece muito a sua participação por ter aceitado o nosso convite. Eu quero pedir para o pastor Tiago falar um pouquinho desses 4 programas que nós estamos fazendo, especificamente hoje, sobre o tema Educando Adolescentes segundo a Bíblia. Pastor Tiago, dá uma explana um pouco do assunto, do tema também, o que a gente está falando, por favor. Ok. Bom, nós estamos nessa proposta de fazer alguns programas relacionados à educação de filhos, né, relacionado à educação de filhos. Então, no primeiro programa, nós falamos sobre como educar filhos na graça de Deus, dando um panorama geral, né, bíblico aí do que é educação. Hoje, nós vamos falar sobre, especificamente, educação de adolescentes, né, educando filhos adolescentes. E nós temos aí mais alguns programas onde nós vamos falar sobre filhos pequenos, né, filhos menores, como nós podemos treiná-los e ajudá-los. E também, uma novidade aqui, né, nós vamos falar sobre infertilidade, né, mas o que isso tem a ver com educação de filhos, né? Já que nós estamos falando de toda essa situação, todo esse tema, nós queremos também trazer esperança e consolo e também trazer esse tema para um diálogo a respeito da infertilidade. Quer dizer, estamos falando para casais específicos, famílias que têm filhos, mas também queremos alcançar aqueles que não têm. E muito importante, a nossa convidada especial no dia, nós vamos divulgar depois, o dia desse programa vai ser a Larissa Ferraro, que é escritora e conselheira bíblica, que vai nos trazer esse tema e nos ajudar aqui também. Então, para começar, falando hoje especificamente desse tema, é muito importante falar sobre adolescência, falar sobre como educar adolescentes. Como o próprio pastor Fernando disse, há um desafio muito grande com relação a isso, e dentro desse desafio, de certa forma, nós temos algumas teorias, algumas filosofias que tentam responder exatamente às necessidades das famílias com relação a isso. Hoje, talvez uma das mais conhecidas, e talvez você nem saiba o nome, nem saiba o nome dessa teoria, mas inclusive é muito abraçada por pais de adolescentes, inclusive pais cristãos, que é muito parecido com a ideia do Stanley Hall, um educador e psicólogo que escreveu sobre a fase da adolescência e escreveu que essa fase é uma fase muito particular.
E ele, com uma visão evolucionista, trouxe a adolescência como um período de maturação biológica, né, e que nós chamamos de começando como puberdade, e de caráter também rebelde. Então ele tem algumas falas como que a rebeldia ela é comum a essa fase, porque existem mudanças biológicas, e ele, por ter uma teoria evolucionista, ele sempre pensava que a próxima geração deveria ser mais evoluída que o antecede, e disso vem a ideia da rebeldia, porque é por isso que se consegue, e é um tempo comum, natural. Inclusive, ele falava que não precisava trazer nenhum processo educativo, né, para ser aplicado naquele adolescente, porque era uma fase comum, necessária para que ele pudesse crescer. E hoje, de certa forma, nós temos essa frase, esse pensamento em algumas casas, né? Adolescente é uma fase difícil, meu adolescente é rebelde, espera quando chegar a adolescência. Parece que a adolescência é um lugar de limbo, digamos assim. Quer dizer, não é criança, não é jovem, adulto, é uma fase de descobertas, e aí se coloca muita coisa relacionada ao físico, relacionado ao coração do adolescente, mas principalmente lida com o adolescente de uma forma totalmente equivocada. E pensando um pouco nisso, naquilo que nós abraçamos, às vezes, mesmo que sem conhecer toda a vertente, eu queria fazer a primeira pergunta ao pastor Fernando. Pastor, adolescência é uma fase de aborrecência? É uma fase que eu tenho que esperar aborrecimentos como pai de adolescente? Como que podemos enxergar esse tema, né, pensando aí um pouco no contexto histórico e tudo mais, e lidar com isso biblicamente? Muito bem. Infelizmente, muita gente tem tratado a adolescência dessa forma, como sendo uma fase da aborrecência, ou uma fase que temos que sobreviver a elas, como pais, né? Como pais, temos que sobreviver a uma fase como essa, porque não tem jeito. É assim que muita gente pensa sobre a adolescência. E eu acho que aí começa o grande problema, porque a perspectiva que se tem do adolescente, da adolescência, já é errada. Logo, a maneira de lidar, de educar, de instruir, vai ser afetada por essa visão. Nós precisamos entender a adolescência de outra forma. Eu gosto muito de um conceito trabalhado pelo Paul Tripp, em um livro dele chamado Idade da Oportunidade. Ele escreve para pais e para líderes de adolescentes, para professores, e ele usa esse conceito, idade da oportunidade, fazendo uma referência à adolescência. E uma das coisas que ele vai abordar ali no seu livro é que nós não devemos ver a adolescência dessa forma, como simplesmente uma fase de rebeldia e de grandes dificuldades emocionais. É uma fase de oportunidade para os pais saberem lidar com os corações dos seus filhos. Biblicamente também, nós não temos esse conceito de adolescência, mas nós temos, por exemplo, o livro de Provérbios, que usa várias vezes ali o termo filho meu, e nós entendemos então que ali Salomão está se referindo a um jovem, ao seu filho, e está dando várias instruções a ele. Logo, nós percebemos que por meio daquelas instruções, os nossos jovens, os nossos adolescentes também passam por situações semelhantes a daquele exemplo do filho de Salomão. Então, o que é adolescência? É uma fase de aborrecência? Não, não é. É uma fase para nós sabermos lidar melhor com eles. Né? Lógico, é uma fase em que há uma expansão do mundo, eles estão tendo mais contato com pessoas, eles estão agora tendo mais oportunidades para um exercício de autonomia, mas não é uma fase que nós temos que obrigatoriamente ficar aguardando erros e rebeldias sem qualquer tipo de instrução. Acho que, primeiramente, eu acho que é importante entender isso. Bom, pastor Fernando. Lídia fez uma pergunta que a gente já vai falar sobre isso, sobre quando o filho está se distanciando. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a
pouquinho, e aí eu acho que vai ficar clara a sua pergunta, tá? A gente já viu aqui, muito obrigada pela sua participação, continue mandando sua pergunta aí, que a gente está aqui de olho no chat, tá bom? Pastor Fernando, agora eu quero saber o seguinte, como que os pais, quais são os principais erros? Você falou que começa numa perspectiva errada sobre a adolescência, né? Mas quais os principais erros que os pais dos aborrecentes, né, entre aspas, cometem? Bem, poderíamos falar de vários, né? E eu vou citar aqui alguns, não também pensando que são os únicos, ou até mesmo em ordem de maior frequência, maior número de erros, mas são alguns erros. Fora esse, que é ter a perspectiva errada da adolescência, um outro erro muito comum dos pais de adolescentes é focarem as atenções aos comportamentos dos adolescentes. Quer dizer, estão mais preocupados com a maneira que eles se comportam do que com os seus corações. Por exemplo, é comum que um pai esteja mais preocupado em que seu filho adolescente seja educado com outras pessoas, que ele seja bem formado na sua, então, carreira, que ele tenha bons estudos. Olha, essas são coisas boas e importantes, mas não é a mais importante. Os pais deveriam, então, estar focados muito mais na espiritualidade dos seus filhos, na vida piedosa dos seus filhos, no relacionamento deles com o Senhor. Então, os pais cometem um grande erro, focando mais em comportamento, tentando educar filhos somente com regras, na maioria das vezes só punições, e pouco ensino, pouco relacionamento que leve o filho a estar mais perto do Senhor. Outro erro muito comum é a ira dos pais. E, na verdade, desses assuntos de relacionamento com filhos, e especialmente na adolescência, é bem fácil nós notarmos como os pais têm falhado na maneira de educar filhos. Então, um erro muito comum são as explosões de ira dos pais. Os pais não sentam para conversar, os pais não sabem educar com boas palavras, os pais não sabem ensinar biblicamente, e, na maioria das vezes, estão tratando aquele caso já de urgência. E aí vem com toda a ira, com palavras nada piedosas. Um outro erro muito comum é a idolatria do filho. Ou seja, começa a tratar o filho como o ser mais importante da vida. E não deveriam fazer isso, deveriam estar mais preocupados com Deus. E até nas relações humanas, o casal deveria estar mais focado no relacionamento conjugal do que todo esse esforço, atenção no filho. Parece que o filho se torna a razão do viver, ou do pai, ou da mãe, ou até dos dois, levando os pais a distanciamento conjugal. As decisões são tomadas, muitas vezes, em prol do filho e prejudicando, às vezes, o relacionamento conjugal. Entre outros erros, a gente poderia também citar a falta de um agir bíblico, de sentar, discipular. Eu acho que isso a gente pode falar mais à frente, mas chamo já a atenção para Provérbios, capítulo 1, versículo 8, quando diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Pai e mãe precisam ensinar, instruir filhos. Então, um erro tem sido a omissão, a falta de ação no ensino bíblico para os seus filhos, né? Para citar mais um apenas, um outro erro tem sido aquela falta de um relacionamento amoroso, de amizade genuína, que às vezes nós pais nos enganamos, achando que basta dar o que os filhos precisam, ou seja, uma casa para eles morarem, alimentos, da escola, que já estamos fazendo o nosso papel. Não, os pais precisam exortar, precisam consolar, precisam edificar. Aquilo que a gente pode pegar lá um pouquinho com Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele faz uma comparação do relacionamento dele com os pais. Ele diz, assim como os pais fazem, deveriam fazer, nós estamos exortando, consolando, edificando vocês. Os pais precisam agir de forma intencional na edificação dos seus filhos. Então, aqui somente alguns erros que pais e adolescentes cometem.
Ótimo. Pastor Fernando, o senhor me permite acrescentar mais uma nessa lista? Claro, ela não é completa. Veja se eu acho que um dos erros também que os pais cometem com relação aos seus filhos, acho que só retornando um pouquinho antes, até para frisar isso, é entender que a adolescência é um período incomum da vida, né? Ou seja, na adolescência, por causa da questão biológica, é que então vai vir a rebeldia. A rebeldia, ela não é por causa de questões biológicas, ela é porque há pecado no coração daquele adolescente e precisa ser lidado. Inclusive, Davi escreve no Salmo dizendo que ele foi concebido, gerado em pecado, ou seja, desde criança estava ali a natureza pecaminosa no seu coração. E às vezes se torna, inclusive, um erro dos pais aí, tanto dar a ideia de que, meu filho adolescente é rebelde porque ele está tendo mudanças biológicas, né? Ou então, se eximir da responsabilidade dizendo assim, olha, eu não vou fazer nada porque é uma fase e vai passar. Então, isso é um erro muito comum também, não é, pastor Fernando? Sim, um erro muito comum. Então, não entender a rebeldia como pecado, e sim como algo natural daquela fase da vida. É um pecado, né? A gente pode ver, por exemplo, em Romanos capítulo 1, quando Paulo começa a descrever aquele estado caótico da vida humana, entre tantos pecados, você vai encontrar lá desobediência aos pais. Da mesma maneira, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, falando sobre os últimos dias, tempos difíceis, tempos perigosos, quando Paulo está dizendo, então, a Timóteo, os homens serão amantes de si mesmos, implacáveis, desafeiçoados. Naquela lista também aparece desobedientes aos pais. Então, a rebeldia, a desobediência, não é simplesmente uma questão externa da vida ou simplesmente algo que surge de uma questão biológica. A rebeldia é uma expressão de um coração que está buscando mais a glória de si mesmo do que a glória de Deus. Pensando um pouco nisso, né, pensando numa intencionalidade com relação à educação dos nossos filhos, e principalmente os adolescentes, que é o grupo que nós estamos tratando aqui, qual deve ser o alvo dos pais em relação aos seus filhos adolescentes? O que eles devem ter em mente quando os filhos chegam na adolescência e o trabalho de educação intencional que os pais podem fazer? Ok, deixe-me citar esse texto que eu mencionei agora há pouco, de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 11, está sendo dito assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Quer dizer, Paulo partiu da pressuposição de que os pais tratam os filhos da seguinte maneira, e ele fala então como é que ele está tratando os tessalonicenses. Versículo 12: exortando, consolando e dando testemunho, aí vem o objetivo, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Com essa passagem, nós podemos, então, entender que o objetivo dos pais e adolescentes deve ser levar os filhos a viverem de modo digno a Deus, de forma que glorifiquem a Deus. Então, mais do que simplesmente fazer dos filhos seres educados, que sabem cumprimentar pessoas e respeitá-las, ou que sabem estudar e que podem avançar assim na vida profissionalmente, os pais devem ter o objetivo de ensinar filhos a viverem para a glória de Deus. E isso não acontece naturalmente. Nós somos pecadores, a nossa tendência é fazer somente aquilo que nos agrada, é buscar o pecado naturalmente. Então, o objetivo dos pais deve ser intencional, como você aí citou na pergunta, de criar estratégias de fazer com que o coração do seu filho adolescente ou dos seus adolescentes se voltem para Deus. Muito mais do que só tratar, então, regras de castigo e punições, os pais precisam ter esse grande alvo na vida, de levar os filhos a terem temor do Senhor, a amar o Senhor, a amar as Escrituras e amar as pessoas, consequentemente, e assim, então, fazendo tudo para a glória de Deus. O alvo dos pais deve ser semelhante ao que João escreve lá na sua terceira epístola,
algo que eu acho bem interessante quando João está falando sobre os crentes, né? Sobre aqueles discípulos. Mas ele diz, não tenho maior alegria do que esta, a de ver os meus filhos andando no caminho da verdade. Os pais devem ter como grande objetivo de vida ver os seus filhos andando com o Senhor. E sabe, o pastor Tiago, às vezes eu fico pensando assim, quando eu ouço algumas vezes pais falando, meu filho é muito bom, meu filho é maravilhoso e tudo. E aí eu conheço o filho e tudo bem, o filho pode ser educado em vários sentidos, mas ele não ama o Senhor, ele não tem interesse pelas Escrituras, ele não se importa com a palavra de Deus, e os pais estão dizendo que eles são ótimos, são maravilhosos. Quando, na verdade, se o algo fosse muito claro, eles diriam pelo menos algo assim, olha, apesar de tudo isso, falta o grande amor dele pelo Senhor Jesus. No mínimo, deveriam fazer essa referência. Mas parece que, às vezes, encontramos pais muito contentes com filhos educados, mas que não estão se relacionando com o Senhor como deveriam. E aí, para pegar mais uma parte, eles estão olhando muito o lado da rebeldia e estão esquecendo que a rebeldia se resolve com o coração voltado para o Senhor. Como esperar uma pessoa se comportar corretamente se ele não conhece a Deus, se ele não conhece a Cristo? Então, o alvo é conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Como é fantástico analisar todos esses pontos, né? A gente sabe que a maioria dos pais, o maior sonho é que os filhos andem no caminho da verdade, né, pastor? Mas como o senhor mesmo colocou, não é algo que acontece naturalmente e é preciso que sejam criadas estratégias para que isso aconteça, né, de uma forma intencional. Mas a grande pergunta que não quer calar, e até talvez tenha a ver com um pouco do que a Lídia comentou antes, do filho que não tem se afastado da igreja por outros interesses, mas a grande pergunta que não quer calar, devo forçar o meu filho a ir para a igreja? Qual é a medida? Como que há essa estratégia? Como que é feito a medida certa para que isso aconteça? Ok, interessante. Eu já ouvi essa pergunta várias vezes e já vi pais respondendo o seguinte, eu não posso levá-lo à igreja, tem que ser algo natural, tem que partir dele. Olha, lógico, tem os contextos de cada um, mas deixe-me lembrar aqui alguns pontos que a gente deve considerar. Primeiro, nenhum de nós, nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode viver fazendo somente aquilo que agrada a si mesmo e não lutando contra as próprias vontades. Alguns acham que quando a gente age contra nossas próprias vontades ou nossos sentimentos, é agir de forma hipócrita. E não é assim. Nós devemos aprender a nos negar frequentemente. Então, lá em Lucas, capítulo 9, Jesus fala que para nós ganharmos a vida, nós temos que perder a nossa vida, temos que negar a nós mesmos e, então, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então, nós não podemos viver neste mundo buscando só o que nós mais amamos, naturalmente. E, normalmente, o que nós mais amamos é o pecado. Então, nós podemos, sim, agir contra as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas vontades. Por exemplo, só para relacionar com outras áreas da vida cristã, que já é algo muito conhecido. Não é correto você perdoar só quando você sente vontade que tem que perdoar. Perdoar é uma ordem bíblica. Temos que perdoar em obediência ao Senhor. Imagine meu filho acordando pela manhã e no dia da semana, e aí então lá sonolento e começa a falar para mim, pai, eu não quero ir para a escola hoje, não estou sentindo vontade de ir para a escola. Não estou sentindo vontade. Aí eu vou dizer o que para ele? Sim, filho, se você não tem vontade, você não pode ir contra a sua vontade. Fique deitado. Quando você tiver vontade de levantar, você levanta. Quando você tiver vontade de ir para a escola, por favor, siga seus sentimentos e vá para a escola. Seria um absurdo, não é verdade? Então, trazendo isso então para essa pergunta sobre a questão da igreja. Devemos forçar nossos filhos? Na verdade, se estamos pensando assim, parece que alguns problemas já surgiram, alguns problemas já estão se manifestando aí. Pode ser que os pais não estiveram atentos à fase mais infantil e não perceberam essa mudança, ficaram desatentos. E aí chegaram ao ponto de ficar permitindo o filho ficar em casa quando quisesse.
Não só para ir à igreja, mas qualquer outra coisa. Um outro exemplo. Eu tratei isso com os meus filhos uma vez, ou mais de uma vez, pelo menos. Certa vez eu queria ir até os meus avós, os bisavós, então, dos meus filhos. Ah, não, eu não quero ir, pai, porque eu não tenho o que fazer lá, e né, o que eu vou fazer lá e tudo. Aí eu tive uma oportunidade, lembra do livro, do Idade da Oportunidade? Me lembrei justamente disso. Uma oportunidade de falar com eles, filhos, vocês alegram os seus bisavós quando vocês chegam lá. Uma das primeiras perguntas deles é, cadê a Fernanda? Cadê o Davi? É essa pergunta que eles vão fazer. Então, vocês têm que aprender a dar de vocês para outros, porque essa maneira de vocês expressarem submissão à palavra de Deus, amando pessoas e negando a vocês mesmos. E a gente foi trabalhando isso várias vezes. E eles, então, começaram a ir. Da mesma forma, um pai ou uma mãe que está vendo seu filho com dificuldades de atender o convite de ir à igreja, ele precisa saber sondar o coração do seu filho e entender que não é baseado na vontade dele. Não é? Imagine, se o seu filho diz para você, não vou lavar louça hoje, mãe, eu não vou arrumar minha cama, eu não vou fazer lição. Ah, filho, se você tiver vontade, você faz. Não, nós não podemos agir dessa forma. Então, ir à igreja é algo importante, é algo que os pais devem usar como estratégia de conduzir seus filhos. Agora, como os pais não estão preocupados somente com o comportamento, a cada vez que for levar para a igreja, talvez vai ser necessário ter várias conversas e não vão esperar o próximo culto para voltar a passar pela mesma situação. Já durante a semana, já vai preparando o coração do seu filho para ele ser submisso a você, para ele obedecer essa ordem bíblica de cultuar junto com outros, dele entender que ele precisa lidar com o seu coração. Então, não é simplesmente chegar no domingo, por exemplo, vamos, você vai sim e pronto, aí vem a explosão de ira. Não é assim também. Mas que os pais devem insistir e trabalhar diariamente, de forma intencional, à disposição dos seus filhos, sim, eles devem fazer isso. Agora, imagine se os filhos já são maiores, aí, de 18, 19 anos. Aí já está fugindo um pouquinho da fase de adolescência, aí já vai ser uma outra questão, né? Mas vamos olhar aqui para o adolescente sendo aquele que está até os seus 18 anos, 19, debaixo dos seus cuidados paternos. Você deve investir na vida deles e deve convencê-los a estar com você na igreja. Né? Forçar, você vai ensinar que eles devem estar lá, não deixando que eles vivam só para as suas vontades ou seus sentimentos. Pastor Fernando, quando o senhor falou um pouco de filhos mais velhos, eu estava lendo, inclusive, ontem, fazendo meu devocional, em primeiro livro de Samuel, e lá no começo, no capítulo 1, 2 e 3, nós temos os filhos de Eli sendo sacerdotes, e Deus responsabiliza Eli pela atitude passiva com que ele tinha com os filhos, permitindo que os filhos vivessem de uma forma pecaminosa diante do povo de Deus. Então, nós temos aí, às vezes, um conflito entre a autoridade dos pais e uma filosofia do mundo que nós vivemos que, tem 18, já vive a própria vida. Ou então, quando começa a tomar, eu sei o que é melhor para mim, né? Mas a autoridade paterna, né, diante, né, do contexto familiar é muito importante. E essa questão de criar hábitos nos filhos, né, no sentido de ir à igreja, isso devemos ficar atentos. Por exemplo, hoje eu tive que conversar com meu filho que ele não queria fazer lição. Está em casa, ele quer brincar, ele quer se divertir. E quando nós deixamos, né, a criança ou adolescente à mercê do seu próprio desejo, obviamente que ele vai ser desregrado. E pensando um pouco nisso, pode haver resistências. Essa é a grande realidade. Quando nós trabalhamos com o coração do ser humano, quando nós trabalhamos com o entendimento bíblico de que lidamos com corações pecaminosos, não só com os nossos, mas os nossos filhos também, aí fica a pergunta que eu escuto sempre, pastor Fernando. Como funciona a disciplina bíblica para um adolescente? Então, às vezes, nós olhamos para provérbios, olhamos para outros textos, onde fala sobre o uso da vara e tudo mais, vamos tratar disso num outro programa, né, falando a respeito especificamente, mas como que funciona a disciplina bíblica para um adolescente?
Foi bem lembrado aí, pastor Tiago, que a responsabilidade dos pais não está só até 18, 19 anos, né? Há uma responsabilidade muito maior sobre a educação dos seus filhos e orientação deles, né? Muito bem lembrado. E outro bom ponto de a gente destacar aqui, que tem tudo a ver também como motivar e encorajar os filhos a irem à igreja, é também como discipliná-los. Uma forma que talvez não seja tão vista assim como uma disciplina em si é exemplificar, é modelar. Então, o pai sente alegria de ir à igreja, o pai e a mãe, eles mostram aquela grande satisfação de fazer parte daquele grupo de irmãos que se reúnem naquele local. Então, ele começa a encorajar os seus filhos pela maneira que ele participa da sua congregação, né? Infelizmente, tem pais aí que só falam mal da igreja, criticam tudo que podem, e aí não conseguem enxergar o quanto tem influenciado seus filhos negativamente. Então, se há uma grande empolgação por estar com aqueles irmãos, e uma grande empolgação por ouvir as mensagens, e fazer parte do dia a dia, na semana, olha, os filhos vão estar envolvidos com aquilo, né? De uma forma muito positiva. Como disciplinar? Primeiro, não dá para a gente fazer o uso da vara com adolescente. Até porque, como você disse aí, a vara vai ser tratada num outro programa aqui, mas a vara não é um instrumento de espancamento. A vara não é um instrumento que vai causar dor em um adolescente. É algo muito simples, é flexível, não vai causar uma dor num adolescente. Então, como é que a gente vai lidar com esses marmanjos, né? Com esses meninos e meninas já tão grandes? Não vai ser o uso de uma vara que vai chamar a atenção deles. Então, a disciplina com adolescentes tem que seguir por outros caminhos. Eu acredito que nós temos que trabalhar bastante na disciplina preventiva, e aí vem, mais uma vez, estratégias de tempo devocional, de discipulado, de acompanhamento, e também da correção. A correção vai ter que ser trabalhado no aspecto de, por exemplo, de perdas de privilégios, né, de não permitir que se faça algo que normalmente faria, o que é prazeroso, e lembrando dos mesmos princípios de educação de crianças menores. Um pai que combina com o seu filho, faz aí os combinados, deixa muito claro, dá os avisos de forma antecipada, olha, se você agir de tal maneira, se você fizer isso, se você não fizer o que nós combinamos, a sua disciplina será, e aí descreve. Acho que esse princípio é muito importante para um adolescente. Ele precisa entender bem o que os pais estão esperando deles. Vamos fazer uma breve comparação lá com a conversa do nosso Deus com Adão, lá no Jardim do Éden. Ele disse, olha, você pode comer de tudo aqui, só não coma da árvore que está no centro do jardim, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Faça isso, não faça isso. Se fizer assim, as consequências são essas. Olha que princípio interessante para os pais seguirem com seus filhos. Olha, espero que você faça isso, que não faça isso. Se fizer assim, as consequências são essas. E isso tem que ficar bem combinado, porque senão os pais podem, infelizmente, serem levados pela ira e querer tratar os filhos de forma absurda, com promessas que não vão cumprir. Então, os pais precisam ser consistentes, devem ser cumpridores da palavra que combinaram com os seus filhos. Perda de privilégio é uma dessas coisas. Eu acho até interessante lembrar de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo naquele caso, na segunda carta também, capítulo 3, de que alguns dos irmãos lá estavam sendo tão preguiçosos que não estavam trabalhando. O que ele diz lá? Se não trabalha, que também não coma. Então, temos algo aí para aprender como lidar com os adolescentes. Você dá a instrução e já combina com ele as suas perdas de privilégios, por exemplo. Mas na parte mais preventiva da disciplina, aí eu acho que é uma das grandes falhas dos pais. Precisa daquele tempo de relacionamento, de ensino, de instrução bíblica de forma antecipada,
para que os filhos saibam como agir em cada situação da vida. Então, por aí nós podemos, então, considerar algumas verdades sobre disciplina de adolescentes. Muito bom, pastor Fernando. Eu fico aqui, o senhor foi falando, eu fui lembrando até de um programa que temos do Diário de Eva sobre culto doméstico. Ali tem várias conversas, várias dicas muito boas, assim, que podem ser utilizadas no dia a dia, ou como fazer o culto doméstico. Se você digitar aí no YouTube, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, culto doméstico, você vai ver, tem acesso lá. Muito bom, me lembrou desse programa, que fica uma dica aí para você que está nos assistindo. É muito bom ver a suficiência das escrituras para tudo, inclusive nessa fase da adolescência, né? O pastor acabou de citar várias estratégias, né? Coisas que podemos trazer à mente nesses momentos de educação dos filhos adolescentes. Agora eu quero te perguntar para o pastor Tiago algo que preocupa muito os pais. Não sei se isso está mais intensificado nos dias de hoje. Acredito que não, porque uma vez entrevistando o reverendo Augustus Nicodemos, ele falou que isso já acontecia no começo de tudo, né? Mas eu quero perguntar para o pastor Tiago, como os pais podem lidar, como eu posso lidar quando meu filho adolescente está vendo pornografia? É muito preocupante e gostaria de ver, pastor Tiago, o que o senhor tem a nos dizer nesse caso, por favor. Nós vivemos numa cultura sensualizada por causa do pecado do homem, nós temos isso, né, desde o início, e existe, né, pesquisas que mostram que adolescentes, que bem, às vezes até antes dessa fase que nós chamamos de adolescência, né, mas que as escrituras tratam de infância e vida adulta, né, pelo processo ali, que já tem contato com pornografia. Há um número aí alto, né, de crianças, e inclusive teve uma pesquisa que mostrou que muitas meninas, né, têm começado a ver pornografia muito cedo, e essa é uma realidade, né, sensualizada da nossa cultura, tudo praticamente. O sexo, ele é uma linguagem, quando nós olhamos as escrituras, nós vemos a sexualidade como uma linguagem, inclusive criada pelo próprio Deus, e essa linguagem distorcida, ela é usada, né, pelo pecado, por Satanás e pelos meios aí, para chamar a atenção desses adolescentes com relação à sua vida, inclusive em séries e TV e tudo mais, né? Agora, como que nós podemos lidar com o adolescente que está vendo pornografia? Um pai, uma mãe, né, ou quem cuida desse adolescente. Primeiro, o que eu digo é, não se desespere. A resposta bíblica, muitos adolescentes lidam com a pornografia, o vício em pornografia, não compartilham, porque ao compartilhar, já encontram ali um ambiente de julgamentos, tá? E esses julgamentos normalmente não levam ao aprendizado bíblico, uma reflexão. É simplesmente, para com isso, menino, que isso, menino, isso é feio, menino, menina, enfim, tudo mais. Então, é muito importante os pais criarem um ambiente onde se possa falar biblicamente da sexualidade. A Bíblia ela tem resposta para as situações do coração do homem, e inclusive a Bíblia tem resposta para a sexualidade do homem. Nós temos desde Gênesis, onde foi criado o homem e a mulher, e depois nós temos vários textos, inclusive Provérbios 31, né, conselhos para o rei Lemuel, diz assim, palavras do rei Lemuel de Massá, aos quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos que destroem os reis. E vai dando aqui, inclusive o próprio Provérbios falando da mulher adúltera e da sexualidade e tudo mais. Então, não é ter desespero, mas é criar diálogos intencionais e, inclusive, antecedendo certos questionamentos. Porque, veja bem, se o seu filho tem questionamentos, e ele vai ter questionamentos nessa área, por uma questão que ele vai crescendo, vendo, sendo exposto, infelizmente, às vezes muito cedo, né, em certos ambientes, só que a instrução, ela é muito importante. Então, por exemplo, assim como nós podemos ensinar como orar, como ler a Bíblia, como caminhar, como ir à igreja, como o pastor Fernando falou muito, nós também devemos ensinar os nossos filhos o propósito da sexualidade, o porquê Deus nos deu uma sexualidade, quando que é o momento correto de usufruir disso, que contexto que nós fazemos isso e para quê, né? Porque a visão da sexualidade hoje é muito para o próprio homem, né? De forma egoísta. E quando nós tratamos de uma sexualidade bíblica, nós
temos essa sexualidade para honrar e para glorificar a Deus, né? Vá ao Evangelho, é um outro conselho. Em que sentido? O Evangelho, o problema do seu filho, talvez não seja exatamente o ver a pornografia em si, que obviamente traz situações de complicações para a mente, para o coração, enfim, mas o que ele precisa é do Evangelho de Cristo, né? O Evangelho sendo ensinado, o Evangelho sendo vivido, o Evangelho sendo exemplificado para a vida daquele adolescente, e precisa avaliar se o problema dele é específico com a pornografia. Então o Evangelho serve como, né, o poder de Deus ali para tirá-lo dessa situação, ou seu filho ele não conhece a Cristo, porque então o pai pode tentar combater um pecado qual o seu filho não vai ser possível a transformação, porque ele não conhece o Senhor, ele não sabe do poder do Evangelho. Então sempre ofereça o Evangelho ao seu filho. Outra coisa é ter um plano prático, né? E esse plano prático, além de explicar sobre sexualidade com o filho, dar esperança para esse adolescente, né? Ele sente vergonha, ele sente culpa, inclusive há pessoas, né, por exemplo, eu faço atendimentos de adolescentes, jovens que têm problemas na área da sexualidade, pornografia, masturbação e tudo mais. Então, existe essa vergonha, existe o fato, não quero que pessoas... Então, dar a esperança do Evangelho, que pode ser revertido essa situação por meio da palavra, por meio da prática, por meio da mudança da mente. Romanos 12 fala um renovar de mente, isso é possível. Outra coisa é prestação de contas. Isso é muito importante para a vida dos aconselhamentos em si, principalmente dos adolescentes. Muitos pais estão achando que os seus adolescentes têm a responsabilidade inata neles de cuidar de celular, de mídia. Nós não podemos deixar os adolescentes livres para usar a internet, para usar o celular como eles querem, né? Essa ideia criada de privacidade tem, às vezes, impedido os pais, na sua consciência, de pegar o celular do filho e dizer: filho, deixe-me ver o que está... Não, pai, é minha privacidade, eu não posso... Gente, não podemos pensar assim. Como responsáveis pelos nossos filhos, nós temos que ver como eles estão sendo educados na escola, o que está sendo ensinado na igreja, o que está sendo ensinado lá embaixo quando ele vai brincar no parque, e o que ele está vendo no celular, na TV, no computador. Então essa prestação de contas, junto com o controle dos pais, é muito importante. E ser aberto e chegar ao filho e dizer: filho, o que você viu, existe esse problema, vamos tratar biblicamente. Obviamente também pedir ajuda, né, com relação a conselheiros bíblicos, quando for necessário, mas ter essa intencionalidade e pensar o seguinte: meu filho pode ter problema com isso. E perguntar abertamente, sem criar um ambiente de vergonha, mas um ambiente de treinamento, porque é a responsabilidade dos pais treinarem os seus filhos, né, na sexualidade, como diz as Escrituras também. E só para finalizar aqui, eu gostaria de indicar um livro, Lídia. Por favor. Esse livro é do Steven Gallagher. Ele é uma autoridade nessa área de sexualidade, tá? Então ele fala aconselhamento bíblicos, é um guia de aconselhamento bíblico de compulsivos sexuais. Então vale a pena a leitura desse livro para você entender um pouquinho como funciona esse mundo da sexualidade, o que uma pessoa viciada em sexo ou na pornografia pensa, né, o pensamento dela, e como aplicar as Escrituras para esse trabalho tão árduo, mas necessário por parte dos pais. Excelente dica, ó. Já anota aí o nome do livro, depois a gente descreve na descrição do vídeo também. Eu quero aqui, pastor Tiago, fazer uma pergunta. Você vê qual dos dois queira responder, sim, mas é algo interessante que a Adriana Martuzzi colocou aqui para a gente, e eu queria perguntar em relação a isso, porque quando os pais criam estratégias, disciplinam, às vezes vem aquela sensação de estou pecando, vem aquela cobrança. Eu não sei se vocês vão falar isso mais para frente, mas a Adriana comentou assim, ó: o tempo que o meu filho fica no videogame é o tempo que faço ele fazer estudo bíblico. Estou pecando? Ela perguntou. E depois eu queria saber se... Depois eu faço outra pergunta, mas, pastor Tiago, escolhe quem quer responder a pergunta, por favor, da Adriana. Eu vou escolher o pastor Fernando. Fala aí, pastor. Muito bem. Deixa eu só citar um outro livro, pastor Tiago, se você me permite. Com certeza. Se o Senhor me permite, tem um livro chamado
Finalmente Livres, do Rhett Lambert, da editora Peregrino. Um livro excelente para lidar com pessoas que estão tendo dificuldades na área da pornografia. Bíblico, boas estratégias, ajudam muitos pais e a própria pessoa que estiver caindo num pecado como este. Que legal. Então, Finalmente Livres, tá bom? Eu uso muito em casos de aconselhamento. O capítulo 4 dele é bem prático para você já ter estratégia de imediato. Se alguém pegar o livro, eu preciso ler logo, vai no capítulo 4 e vai ter algo muito bom para crescer como pai. Eu quero fazer um link aqui com essa responsabilidade de pais e adolescentes, porque uma coisa é você ensinar as crianças, qual é a grande diferença para você educar o adolescente? Você precisa se preparar para lidar com diversos assuntos bíblicos, até mesmo da cultura. Você precisa crescer em conhecimentos para ajudar o seu filho. Então, pai e adolescente precisa ler, estudar, ir atrás de bons cursos para estar equipado para fortalecer a vida dos seus filhos. Então, leia bons materiais para que você seja uma bênção na vida do seu filho. Ok? Agora, com a pergunta aí que foi feita. Vamos ir direto à parte assim, estou pecando? Não é um pecado fazer um combinado com o filho. Ok? Não é um pecado. Então, o combinado é o quê? Olha, você joga videogame, você faz devocional. Se você fizer devocional, você joga videogame. Ou qualquer outra coisa. Se você fizer a sua leitura bíblica, você vai poder sair com seus amigos. Tá. Pode ser feito? Pode. O ponto é como que o pai e a mãe estão trabalhando essas coisas para não serem simplesmente mudanças comportamentais ou somente trocas, barganhas. Porque você pode ensinar um filho a ser educado a ponto de ele saber o que fazer para agradar o pai e a mãe, mas ainda assim, apesar de estar aparentemente envolvido numa prática piedosa, ele está fazendo aquilo com toda a motivação egoísta que ele tem, porque ele está mais interessado em jogar videogame e sair com os amigos do que outra coisa. Então, ele usa do cinismo, da hipocrisia, da obediência superficial para agradar pais, para que ele consiga, no fim das contas, aquilo que ele mais deseja. Então, olha como a gente pode simplesmente fazer uma mera mudança comportamental num filho. Agora, a gente tem que ir mais além. E como que a gente vai além? Aí vem aquilo que nós falamos, até que o pastor Tiago voltou a enfatizar no lidar com a pornografia, por exemplo. Nossos filhos precisam do evangelho. Nossos filhos precisam amar a Cristo. Nossos filhos precisam amar o Senhor e a palavra dele. Então, só uma troca seria semelhante ao seguinte, veja bem. Olha, você arruma o seu quarto, você joga videogame. Foi uma troca. Agora, arrume o seu quarto com a motivação de honrar teu pai e tua mãe. Arrume o seu quarto ou estude para tirar notas para glorificar a Deus. Porque quer comer, quer beber, fazer qualquer outra coisa, como estudar, fazer trabalhos, arrumar seu quarto, faça tudo para a glória de Deus. Aí vem essa parte mais difícil para os pais, que é pregar o evangelho constantemente aos seus filhos, e não simplesmente se dar por satisfeito porque fez uma troca com ele. Há pecado em fazer um combinado? Não. Mas, como que está sendo trabalhado o aspecto da motivação, de um coração voltado para o Senhor? Aí vem um papel que exige muito dos pais, né? Uma grande responsabilidade. E só acrescentando, claro que pode ser feito isso, mas o problema pode se tornar o seguinte, né, lá na frente. Quando o filho não tiver mais gosto, porque, veja bem, às vezes a troca é porque o próprio Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Quer dizer, qual que é o ídolo dele? O ídolo pode ser o videogame, pode ser o passeio, pode ser... E, ok, eu atendo o ídolo do meu filho, em troca ele lê a Bíblia, né? Quer dizer, até que momento ele vai mudar o seu gosto do videogame para uma outra coisa, e os pais têm que ficar tentando encontrar o gosto do filho, satisfaz o gosto para fazer aquilo que o pai acha que é correto, como leitura bíblica ou ir à igreja. Então, isso pode ser feito, como o pastor Fernando disse, mas de uma forma equilibrada, não e usar, talvez,
meios como pontuais para fazer isso, mas buscar claramente uma motivação bíblica e correta de honra aos pais, de amor a Deus, para ele poder ler a Bíblia e praticar. E pode chegar um momento que ele fala assim, não gosto mais de videogame, então o que você vai me dar em troca para que eu faça o que você quer? Então se torna aí um relacionamento perigoso. Pastor Fernando, tem uma outra pergunta aqui. Talvez o que desespere um pouco os pais, a gente vê nos comentários e tudo mais. Pastor, como responder à rebeldia de um adolescente? Como que, biblicamente, eu posso responder a isso? Tá. Primeiro, rebeldia, nós já falamos isso, é um pecado não só de adolescente, porque você sabe bem, tem muito adulto rebelde, muito adulto desobediente às suas autoridades, às suas lideranças, isso no meio eclesiástico, no meio profissional, no meio de vizinhança, tem muito crente aí dando problema para síndico de prédio, tem muito crente dando problema para os líderes de ministério de diaconia nas igrejas, porque são rebeldes, né? É uma evidência do coração pecador. Então, primeira coisa que um pai deve considerar para saber lidar com a rebeldia do seu filho é entender que ele, pai, ela, mãe, também tem a mesma luta de não se submeter a autoridades, tá? Então, aí temos a autoconfrontação, a autoavaliação, para não cair no pecado de Mateus 7, de 1 a 5, de ser um hipócrita, de estar preocupado em tirar a trave do olho do filho, nesse caso, ou melhor, exatamente, mais preocupado com o pecado do filho do que com o próprio pecado. Quer dizer, não tira a trave do seu olho e quer tirar o cisco do olho do filho. Então, como lidar com a rebeldia do filho? Primeiro, se autoavalie e veja como que você está exemplificando uma vida de sujeição, uma vida de submissão no relacionamento conjugal, por exemplo. Veja bem, olha só a importância da estrutura familiar. Uma mulher rebelde, insubmissa com o marido, está ensinando em alto e bom som para o seu filho, seja rebelde. Se o marido está sendo esse homem grosseiro, arrogante com a esposa, está ensinando para o filho, seja como eu. Então, primeiro, se autoavalie. Ligado a isso, use os seus exemplos de vida, de submissão, de sujeição, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, para ensinar, então, a submissão ao seu filho. Então, já temos aí algumas coisas para seguir. O que mais? Prego evangélico, como nós falamos há pouco sobre a questão da pornografia, é a mesma verdade. Por quê? Se nós não entendermos que os filhos são pecadores e que precisam de Jesus, nós estamos tentando fazer com que o incrédulo viva de forma piedosa. Então, eles precisam do evangelho. Agora, pregar o evangelho significa que você vai abrir João 3,16 todo dia. E vai ficar dizendo, então, filho, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim todos os dias? Não, pode até ser que o seu filho já tenha dito, pai, eu creio em Jesus. Mas pregar o evangelho é pregar a graça da mudança também. Olha, Deus nos capacita para vivermos para a glória dele. O que você fez? Você prestou atenção? Olha, o que você falou? O que você pode falar sobre isso? Como é que você deveria ter feito? Como é que você teria melhor servido ao Senhor numa ocasião como essa? Então, a gente vai conversando sobre o evangelho. Os próprios pais precisam também ser esse exemplo de como lidar com as autoridades, nos casos em que o filho é colocado diante de um problema, tomando cuidado com a sua idolatria, mais uma vez. Por exemplo, é muito comum que filhos adolescentes, às vezes, tenham dificuldades nas aulas, com os professores. Aí, um grande erro de um pai em lidar a rebeldia do seu filho é culpar o professor. Foi o professor mesmo. Foi aquele professor. E o pai teve uma grande chance aí de abordar o coração do seu filho a ser submisso em relação ao seu professor, até mesmo quando o professor está errado, para cobrir aquele pecado em amor, para vencer o mal com o bem,
são grandes verdades do Evangelho que os pais precisam ensinar de tempo em tempo. Então, pais, pode ser difícil, mas é uma tarefa dada por Deus e Ele nos capacita. Que vivamos, então, na dependência do Senhor para educar nossos filhos e ajudando que a rebeldia saia do seu coração. Só mais uma coisa importantíssima que a gente já repetiu várias vezes. Prevenção, ensino bíblico, conversas bíblicas, devocional intencional. Isso vai fazer com que também consigamos moldar o coração dos nossos filhos. Pastor, e a pergunta que não quer falar, você acabou de citar devocional intencional, mas como fazer esse devocional intencional com o filho adolescente? Muito bem. Um livrinho que tem uma boa dica de como acompanhar os adolescentes é aqui. Meu Adolescente é Rebelde. Ele é daquela série de livretos. O pastor Tiago mostrou alguns já algumas vezes. Esse aqui é da editora Peregrino. E ele tem um projeto de discipulado, de acompanhamento do ensino bíblico dos filhos. Uma parte de projeto de aplicação pessoal. Tem até uma dinâmica chamada de mesa de conferência de família, que seria uma boa maneira também de lidar com os filhos. Mas de forma muito prática, muito prática. A conversa sobre verdades bíblicas deve estar presente dentro de um lar, na relação pais e filhos. Então, é o momento mais informal, sabe? Então, traz ali algumas verdades, aquilo que se ouviu na pregação na igreja, o que o filho ouviu na lição, na escola bíblica dominical, e aquilo vira uma conversa, informalmente. Mas é também necessário aquele tempo formal. Vamos marcar o nosso horário aqui, vamos conversar um pouco sobre as Escrituras, e infelizmente os lares têm perdido isso, né? Têm perdido isso, aquela prática do culto doméstico, que não precisa ser necessariamente aquele culto da igreja reproduzido em casa, né? Os pais não precisam, já pensou? Agora temos os nossos avisos, a mãe vai dar os avisos da semana. Agora vamos coletar nossas ofertas. Se você veio preparado, participe aqui. Ou ficar fazendo coisas assim, mas pode ser feito algo tão dinâmico, tão de acordo com a realidade de cada lar. Abre um texto bíblico, no mínimo, leia aquela passagem, converse sobre um princípio ou outro, de uma forma bem devocional, sem tentar ser exegético no texto, né, de explicar todos os detalhes, mas destaque os princípios. Você não tem feito isso? Comece com Provérbios. Provérbios é um excelente livro para você trabalhar com adolescentes. Tem muitos assuntos importantes, mas use o seu tempo em casa para abençoar o seu filho com ensinos bíblicos. Os pais têm essa responsabilidade de ensinar os filhos, não deixá-los a viverem por si mesmos. Pastor Fernando, até pelos comentários e também até na experiência de aconselhamento, acredito que o senhor também, nós temos pais hoje desesperados e às vezes até chegando a não ter esperança, alguns a ponto de dizer, eu vou deixar a educação dos meus filhos, não vou mais me esforçar para isso. Como pais de adolescentes rebeldes podem encontrar esperança por meio das Escrituras? O que há na palavra de Deus para a consolação do coração deles? Muito bem. Há esperança. Primeiro, vamos lembrar que Deus nos deu um grande recurso, que é a oração. Os pais devem orar pelos seus filhos. Até falo assim, às vezes, para alguns pais. Isso é sério para você? Realmente está tirando seu sono? Até, se quiser pensar dessa forma. Então, quanto tempo você tem investido em oração por essa causa? Olha, isso dá esperança. Por quê? Porque Deus tem o coração do rei nas tuas mãos. Ele pode mudar os cursos dos rios. Ele pode mudar o coração do seu filho. Ore. Você precisa orar. Então, às vezes, infelizmente, pais estão preocupados, abalados com o que estão enfrentando, mas não oram. Não estão buscando a Deus como deveriam. Então, há esperança, porque Deus nos deu o grande recurso de orar, de derramar nosso coração diante dele, de pedir em favor dos nossos filhos, porque a oração expressa a nossa submissão a Deus e também revela que nós sabemos que não somos os principais responsáveis pela mudança dos nossos filhos. Devemos orar.
O que mais? Lembrar que o Espírito Santo faz a obra. Então, como? Principalmente por meio da palavra. Então, use a palavra. Mesmo que o seu filho, como eu conversei recentemente com uma mãe, faça uma cara assim de, mas eu não quero agora, eu não quero ler. Porque você não estava fazendo antes, você vai ter que criar o hábito da leitura bíblica com seu filho. Então, mesmo que tenha essa cara, né, de indisposição, vá trabalhando. Faça como se não tivesse aquela demonstração. Não dê bronca na hora da devocional. Se você tiver agora, tá vendo? Para videogame você tem disposição. Agora você não quer ler a Bíblia. Quer dizer, a ira já está tomando conta do seu coração. E a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Então, leia as Escrituras. Lembre que Deus fala por meio dela. O Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Creia em verdades como do Salmo 119. Quando fala de pureza. O que pode fazer o jovem para se manter puro e longe das imoralidades? Versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é suficiente para afastar nossos filhos dos pecados. Usemos, então, as Escrituras. Seja influente. Sabe aquele princípio de 1 Pedro 3, que fala sobre a mulher? Que a mulher pode ganhar o marido que não obedece à palavra por meio do seu procedimento justo e honesto? Pais, sejam essa referência aos seus filhos. Sejam esse exemplo. Vamos fazer aquela aplicação assim. Você pode ganhar o seu filho que não obedece à palavra por meio do seu procedimento. Ele observando a sua vida, você tem esperança de que você vai impactá-lo. Né? Outra esperança que a gente pode lembrar, Ezequiel capítulo 18. Nós não somos responsáveis pelos pecados dos nossos filhos. A alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, Deus trata individualmente o pecado de cada um. Então, ensinemos com muito amor e paixão, mas vamos entender que eles devem prestar contas com Deus. Né? Então, isso deve nos trazer muita esperança. Emocionar, que é muito forte a suficiência das Escrituras, né? Tem resposta para tudo e cabe a nós buscarmos, né? Eu estou muito feliz aqui pelo que Deus tem feito através da palavra dele para aqueles que o buscam. Eu quero, primeiramente, pedir para o pastor Tiago uma mensagem final, porque a gente já estourou o tempo aqui. Pastor Tiago, deixa uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo ou vai ouvir futuramente, por favor. Sim. Queridos pais, queridos ouvintes, né, você talvez que nem tenha filho ainda, esteja planejando, veja bem, tudo que nós vemos aqui é a esperança bíblica para o nosso coração. A Bíblia fala que Deus tira o coração de pedra e pode colocar um coração de carne. Eu sempre costumo dizer uma frase, que não há coração tão longe que o Senhor não possa alcançar. Então nós podemos e devemos manter-nos em esperança e gratidão, avaliando o nosso coração como pais diariamente, mas principalmente confiando na graça e na palavra do Senhor, que são suficientes para a nossa vida. Então não perca a sua esperança, não entregue o seu filho assim, ele é sua responsabilidade. E pense nessa responsabilidade não somente como um peso, mas como o Salmo 127 diz, filhos são herança do Senhor. E Deus lhes deu essa herança para que vocês possam cuidar. E ele não só colocou os seus filhos em suas mãos, mas também proveu de ferramentas bíblicas, práticas, para que você possa trabalhar no coração do seu filho. Então, o meu desejo é que o seu coração se encha de esperança e você possa retomar, se deixou, ou continuar no processo de disciplina e educação dos filhos, se você tem caminhado assim, e Deus abençoe a sua vida. Amém, amém. Pastor Fernando, por favor, deixa para quem está nos ouvindo ou vai ouvir futuramente, assistir futuramente, uma mensagem final, por favor. Tá bom, minha mensagem final é para que os pais busquem relacionamentos com seus filhos. Mas meu adolescente se distanciou de mim. Ainda é possível você se aproximar dele. Busque relacionamento. Eu sei que você talvez tenha sido desafiado para gastar mais tempo ensinando a palavra de Deus, de fazer culto doméstico, de fazer a devocional, mas mais do que isso, gaste tempo em atividades deles, sabe? Às vezes nós cometemos um grande erro como pais de querer que os nossos filhos façam só o que nós queremos. Isso me lembra de um tio meu que me levou para pescar uma vez. Era a atividade dele, eu não gostava de pescar, né? Então, eu queria fazer outras coisas. Agora, o que você quer fazer com o seu filho? Veja o que ele gosta também.
gaste tempo com ele, inclusive jogando videogame. Tente aprender. Ou outro tipo de jogo, de tabuleiro, sair com ele, assistir filmes, sabe? Ter amizade, vá ganhando o seu adolescente caso você tenha perdido. Vá se aproximando dele, seja amigo dos amigos dele. Traga os amigos dele para sua casa, dos amigos dela para sua casa. Crie mais proximidade do seu filho e da sua filha. Então, a minha mensagem é que você invista tempo no relacionamento, que faça atividades que eles gostem, que você pergunte sobre questões da vida deles, ouça com mais disposição de ajudá-los e consolá-los do que simplesmente dar punições, castigos e broncas. Isso vai ajudar muito na educação do seu filho adolescente. E creia na suficiência da palavra de Deus. Temos tudo o que nós precisamos para educar nossos filhos. Sensacional, fenomenal, programa incrível, amei, gente, fui muito edificada, eu creio que Deus falou fortemente a muitas pessoas nesta manhã. Quero agradecer, pastor Fernando, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pastor Tiago por fazer esse programa com a gente, de coração, em nome da Rádio Pinheiros, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nosso muito obrigada de todo o coração. Sim, eu queria deixar a minha gratidão ao meu querido pastor Fernando, que não é só meu amigo, mas é meu conselheiro e meu discipulador. Então, Deus continue abençoando a sua vida, pastor, a sua família, que tem sido exemplo para nós que estamos trabalhando no aconselhamento bíblico. Então, que o Senhor fortaleça as suas mãos sempre. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa e a todos que nos ouviram também, e nos viram, né, também. Amém. Muito obrigada. Obrigada, pastores queridos, é muito bom aconselhamento bíblico. Quem não faz ainda é essencial, então procure e se informe. Quero agradecer de coração a você que participou conosco, que mandou seu recado, que deu seu like, que ouviu isso que o Senhor preparou para nós nesta manhã. E agradecer com todo carinho essa caminhada juntos que Deus permitiu que tenhamos. Amanhã estaremos aqui falando sobre um assunto muito interessante. Se o mal com o bem, há bem no mal? Então não perca o programa de amanhã, às 11 horas estaremos aqui falando sobre o bem e o mal, tá bom? O bem que há através do mal. Então não perca, vai estar muito bom, igual esse, tá bom? A gente espera por você, muito obrigada, até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.